nosso último episódio, falamos sobre o que é o amor verdadeiro e como ele nos atrai para um relacionamento com Deus. Neste episódio, vamos levar isso ainda mais longe e ver a liberdade que vem desse amor quando dizemos sim a Jesus. Somos Raquel e Algi. Bem-vindo ao Comissionados. Este é um convite para ouvir e responder ao chamado para se tornar discípulos missionários. Vamos acompanhar vocês nesta jornada enquanto convidamos todos, em todos os lugares, a responder ao Evangelho. Esta série está aqui para inspirá-los com testemunhos, ensinamentos, parábolas e histórias. Tudo enraizado na grande comissão. Não é segredo que a vida é cheia de desafios e oportunidades, bons e ruins. Porque veja, quando temos a oportunidade de dizer sim a Deus, isso também significa que temos a chance de dizer não. E essa é uma maneira de entender o que é o pecado. Veja, não se trata apenas de fazer algo errado, mas de se afastar de um relacionamento com Deus. Isso mesmo. O pecado pode parecer um conceito assustador ou algo difícil de entender, mas originalmente foi usado como um termo no arco e flecha para basicamente significar errar o alvo. Mas qual é o objetivo? Para o que estamos mirando? Nosso objetivo é ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com um Deus que nos criou por amor para que possamos experimentar uma vida cheia de amor. Jesus está sempre nos convidando para estar em um relacionamento com Ele, não importa quantas vezes erramos o alvo. Veja, não se trata de chegar a um destino, mas de uma jornada de se apaixonar cada vez mais por Deus. Isso vai ser bom. Estou muito animado para mergulhar mais fundo em como podemos encontrar liberdade através de Cristo. Vamos explorar um pouco mais este tema com uma parábola. Você está presa. Isso não é típico de você. Dan, eu não sei. Eu simplesmente não estou conseguindo hoje. Sim, você tem estado muito quieta ultimamente. É como se houvesse um peso que eu não consigo me livrar. Como eu continuo tentando consertar tudo sozinha. Eu continuo tentando me consertar. E não importa o que eu tente fazer, não consigo deixar para lá e não sei o que fazer. Eu entendo o que você está dizendo. Eu vejo sim. Veja esta pedra. Milímetro 1. Esta pedra é como toda a sua culpa e todos os seus erros e todas aquelas coisas que estão pesando sobre você. Você precisa entregá-las. Ok. O que eu devo fazer? Apenas largar? Não, você tem que entregar a Deus. Ok, mas como eu devo fazer isso? É simples. Apenas fale com Jesus como está falando comigo agora. Ok. Vamos tentar isso. Deus, sinto muito. Eu errei. Eu continuo tentando consertar tudo sozinha, mas não está funcionando. Eu preciso de você. Eu sinto muito por quando me afastei de você, quando te ignorei. Preciso da sua ajuda para começar de novo. Amém. Sei, viu? Ele está sempre ouvindo. Porque você não tenta de novo e eu volto em breve? O pecado é real. O pecado é a rejeição ao amor de Deus. Todos somos capazes, todos somos culpados de pecado.
Todos nós caímos nisso, mas não precisamos permanecer nisso. Deus nos deu um chamado, um ponto de alvo. E esse é se tornar um santo. Você é chamado a ser um santo, mas a realidade é que você também peca. Isso é o que o pecado é, na verdade. Pecar é errar o alvo, como um arqueiro que segura um arco e flecha e atira, mas erra o alvo. Mas alguém que faz isso, o que faz? Eles se afastam e pensam, nunca mais vou atirar no alvo. Não, eles se levantam e atiram novamente. Eu adoro que o Papa Francisco diz que Deus nunca se cansa de nos perdoar, mas somos nós que sempre nos cansamos de pedir perdão. Mas a realidade é que nós pecamos. E quando fazemos isso, carregamos um fardo pesado que não precisamos carregar, uma pedra que se torna cansativa e exaustiva e eventualmente tira nossa alegria, nosso amor e, mais importante, nossa relação com Deus. Mas vamos tentar explorar o conceito de pecado, o que é pecado e como podemos evitá-lo. Vamos ouvir e aprender. O que há de errado com o mundo? Olhamos ao redor e vemos guerras, pobreza, conflitos, rompimentos de relações humanas. Ligamos o noticiário e vemos algo novo todos os dias. E se você é como eu, essa pergunta surge dentro de você: o que há de errado com o mundo? Mas sabemos que não está apenas lá fora. Muitos de nós olhamos para nossas próprias vidas, olhamos em nossos próprios corações e vemos o medo, a ansiedade, a tristeza, talvez a ruptura em nossas próprias famílias. E sabemos que não é apenas algo errado com o mundo, mas o que há de errado comigo? O que está acontecendo no meu próprio coração? Essa pergunta ocorre para mim e ocorre para você. E a realidade é que há uma questão, há um problema, mas não é resolvido apenas com mais dinheiro, mais poder, um governo melhor, mais educação, um novo aplicativo. O problema é muito maior e a solução também. Porque você e eu estávamos certos. Nosso instinto de que algo está errado está certo. Algo deu muito errado no mundo. Desde o início não era para ser assim, não era assim. No início da criação, tudo estava em perfeita harmonia. As plantas, os animais, a criação de Deus funcionava perfeitamente. E Adão e Eva, os primeiros humanos, estavam em perfeita harmonia consigo mesmos, um com o outro e com Deus. Eles caminhavam no jardim com Deus, tinham intimidade com Ele. Tudo estava certo. Então, o que aconteceu? O que deu errado? Se fomos criados por amor e para o amor, como nos encontramos e ao mundo nessa situação? Bem, algo chamado pecado entrou no mundo através de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E esse tal pecado não é apenas um deslize, não é apenas cometer um erro, mas também não são aquelas coisas realmente ruins que pensamos nas pessoas fazendo, como apenas assassinar ou roubar ou mentir. O que é pecado é desobedecer a Deus. É escolher rejeitar o plano de Deus para nós e, em última análise, dizer: eu sou Deus e você não é. Então isso é o que acontece com Adão e Eva. Eles rejeitam o plano de Deus e a semente do pecado é semeada na raça humana. E eu sei que às vezes pensamos: bem, muito obrigado Adão e Eva, mas acho que quando olhamos para dentro de nossos próprios corações, eu sei que fazemos isso, sabemos que não somos inocentes, que somos egoístas, que somos quebrados e que essa semente do pecado vive dentro de nós. E por causa do pecado, agora estamos separados de Deus. A raça humana, nosso destino era a vida eterna, era a intimidade com Deus, caminhar com Ele, falar com Ele. Mas por causa do pecado, porque o rejeitamos, Deus que nos ama tanto, que é santo, não pode estar no mesmo tipo de relacionamento com o que agora é impuro através do pecado. Então há um abismo entre Deus e o homem. E não podemos lutar para atravessar esse abismo, não podemos pular sobre o abismo. Nosso relacionamento com Deus está quebrado e não podemos encontrar o caminho de volta. Agora não apenas estamos em um relacionamento rompido e temos conflitos. Nosso destino agora não é a vida eterna, mas a morte eterna.
As Escrituras nos dizem que o salário do pecado é a morte e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Então aqui estamos neste estado sem esperança, mas Deus, Ele não nos deixa lá. Ele vê nosso pecado e nossa vergonha, a bagunça que fizemos, as maneiras como desobedecemos, e elabora um plano para nos trazer de volta. E a solução de Deus, a solução do Pai para o pecado é seu único Filho, Jesus Cristo. Ele envia seu único Filho, Jesus, para vir nos buscar. E assim Jesus faz o que não podemos fazer, ele se torna homem e vive uma vida perfeita de obediência que culmina com amor perfeito, e Jesus assume nosso pecado e morre na cruz. 2 Coríntios nos diz isso, que ele, Jesus, se tornou pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Jesus assume nosso pecado. Lembra quando dissemos que as Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte? Ele assume a punição do pecado na cruz, que é a morte, para que possamos nos tornar justos, e ele restaura nosso relacionamento com o Pai. E não apenas nosso relacionamento é restaurado, mas através de sua morte na cruz, nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus e nosso destino eterno é mudado. Então agora seu futuro através de Jesus não é morte eterna, mas vida eterna, porque Jesus, ele morre na cruz, ele assume nosso pecado, ele assume a punição do pecado, mas ele não fica lá. 3 dias após sua morte, ele ressuscita, e em sua morte e ressurreição, ele derrota o inimigo final, que é a própria morte. Agora Jesus reina e ele conquista sobre a morte, e através de sua morte e ressurreição, ele nos dá nova vida. E é isso que ele oferece a você e a mim, este amor na cruz, um amor que é mais forte que a morte, um amor que fecha a lacuna, um amor que te encontra na sua mais profunda quebrantação. Você não está perdido demais. O perdão de Deus é grande o suficiente, é forte o suficiente para você, e o que Ele fez na cruz é para você e para mim. Então nós temos uma escolha. Você e eu, nós temos uma escolha, e eu quero apresentar essa escolha para você hoje, porque o amor de Deus de que estamos falando, esse relacionamento, não é apenas a salvação que está lá fora. Sim, nosso destino eterno é mudado, mas Jesus está te oferecendo um relacionamento transformador com Ele hoje. E Ele quer te libertar para o resto da sua vida do seu pecado e da sua vergonha, e te dar paz, esperança e alegria através de um relacionamento íntimo com Ele. Então não importa onde você esteja, Ele está à porta e está batendo. E talvez você esteja sentado aí e diga: eu já tentei essa coisa de Jesus antes. Tente novamente. Talvez você esteja cansado da quebra e da dor da sua própria vida, e esteja sobrecarregado pelo jugo pesado e simplesmente não consiga mais lidar com isso. Então este momento é para você. Mas Jesus não arromba essa porta. Ele espera que você responda. E então Ele está batendo hoje e Ele diz: você vai abrir. E quando abrimos essa porta, o que estamos fazendo é escolher confiar em Jesus e nos afastar do pecado. Uma conversão. Nós nos arrependemos e acreditamos. Precisamos nos afastar de nossos pecados, pedir desculpas por nossos pecados e colocar nossa fé e confiança em Jesus. E eu acredito hoje, amigos, que Jesus está convidando você para esse relacionamento de amor. E se há algo que está mexendo no seu coração agora enquanto você assiste a isso, Jesus está te chamando. Ele está te convidando para um relacionamento. E agora é tão simples quanto se juntar a mim em uma oração e escolher se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Ele. Eu quero te encorajar a aproveitar a graça que está no momento agora para responder ao chamado dele e entrar em um relacionamento salvador com a pessoa de Jesus, que veio para te amar e te salvar. E se isso é algo que você deseja, se sente uma agitação no seu coração, eu quero te convidar a se juntar a mim agora. Nessa oração: Senhor Jesus, eu te entrego minha vida. Eu te peço, Senhor, que você venha ao meu coração. Antes de tudo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu lamento pelas maneiras como te desobedeci e te rejeitei.
Eu peço, Senhor Jesus, que você seja o Senhor da minha vida, que você seja meu Salvador, que você entre em meu coração agora e preencha meu coração com o seu amor. Eu escolho te seguir e desejo te seguir todos os dias da minha vida. Amém. Se você se juntou a mim nessa oração, não importa o que você sinta, Jesus entrou no seu coração. Muito obrigado por responder ao convite. Amém. Começamos hoje perguntando como posso encontrar liberdade em Cristo. E Algi, sinto que agora está muito mais claro. Primeiro, precisamos entender do que estamos sendo libertados. E isso é o pecado, a separação entre nós e Deus que Deus não planejou. É disso que estamos sendo libertados. Eu adoro esta citação de Lewis, que disse: se eu encontrar em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a única explicação é que fui feito para outro mundo. Se agora você está ansiando por algo mais, há um lugar que só Deus pode vir e preencher. Essas áreas de quebrantamento, de dor, de desespero, mesmo nesses lugares, Deus pode te encontrar lá. Isso é tão verdadeiro, e São Paulo coloca isso perfeitamente quando diz: minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, deixe Deus entrar. Deixe-o entrar nesse quebrantamento. Deixe-o entrar nessa dor. Deixe-o te libertar. Vamos ouvir uma história que pode nos mostrar o verdadeiro fruto da liberdade. Um dia fomos ao consultório médico e havia um médico desconhecido e eu fui abusada. Pouco depois disso, havia um amigo da família que aparecia com bastante frequência e eles me expuseram à pornografia e a alguns outros atos sexuais. E meu tudo sobre, você sabe, ser criança foi tirado de mim muito rapidamente. Foi realmente aí que comecei a questionar onde eu soube. Deus é real, mas onde, se Ele é um Deus tão amoroso, onde Ele está? Durante tudo isso eu estava em um lugar muito escuro e acabei vendendo os poucos pertences que tinha e me enforquei. Pela graça de Deus, o único amigo que eu tinha na época apareceu sem avisar e minha porta estava destrancada e ele entrou e salvou minha vida. Quando fui salvo, lembro-me de pensar, ok, alguém quer que eu viva e senti que não havia ninguém na minha vida que quisesse que eu vivesse, então senti que era Deus. Decidi ir para a casa dos meus pais. Apenas disse aos meus pais que não queria ficar sozinho esta noite. Eu não estou bem. Quando meu pai me perguntou pela 100ª vez, você quer assistir The Chosen? Apenas o episódio 1, apenas assista o episódio 1 comigo. E eu disse, ok. Então assistimos a temporada 1, episódio 1, Maria Madalena. E foi quando ouvi Isaías 43, não temas, pois eu te redimi. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. E percebi que Deus estava me chamando para casa. Ele estava me chamando pelo meu nome. Uma vez que você adquire os olhos da clareza, vê que Deus escreve pequenos bilhetes de amor em todo lugar. Deus está sempre falando conosco e nos dizendo que nos ama nas pequenas coisas ou nas grandes coisas. Quando você morrer e chegar ao céu, Deus vai olhar para você e dizer: você me manteve ocupado, garoto. E eu acredito firmemente nisso. Mas eu adoro isso porque sei que Ele ama que eu me volte para Ele para tudo e qualquer coisa agora. Então sim, é simplesmente lindo a forma como Deus transformou completamente minha vida e meu coração. Ao crescer, eu lutava para saber que eu era vista, conhecida, amada e que eu era suficiente. Eu tentei buscar essas coisas em áreas da minha vida. Eu tentei buscar isso nos meus amigos, querendo a validação deles para que achassem que eu era engraçada ou uma boa amiga. Eu também rebaixava outras pessoas para me sentir melhor.
Eu buscava isso no meu trabalho e no meu esporte, que eu era uma ótima jogadora de futebol. E eu também tentava buscar isso na validação dos meus pais, sempre tentando alcançar isso. Às vezes, em todas essas áreas, eu experimentava esta vida maravilhosa, mas sempre ficava querendo mais e sempre me sentia sozinha no final do dia. Então pensei em ir para um retiro. E quando cheguei, tudo fez sentido. Desde então, em minha jornada de fé, eu quis aprofundar na experiência da liberdade de Deus e vivi isso na oração, passando tempo de qualidade com Ele, abrindo meu coração. Também, na minha jornada agora, quero identificar as maneiras em que estou limitando minha liberdade e, para isso, o Espírito Santo me ajuda. Eu identifico os momentos em que perdi o rumo e não alcancei a marca, onde coloquei outras coisas no lugar de Deus e formei vínculos prejudiciais que me limitam. Por exemplo, o tempo que passo nas redes sociais, buscando a validação dos outros, ou mesmo colocando os pensamentos das pessoas sobre mim ou perseguindo sua validação, ou estando em relacionamentos que sei que me limitam de florescer na pessoa que Deus me criou para ser. Além disso, momentos em que pessoas me machucaram e tenho essas feridas em que sinto que minha liberdade foi limitada. Sempre que experimento isso, levo tudo para a confissão para trazer a Deus, permitir que Ele me cure e me ame e ter plena liberdade nele novamente. Então, todos os dias, a oração da minha vida é ter um coração livre, ser amado por Deus e amar os outros. Como é bom e maravilhoso viver em relacionamento com Deus. Você sabe que é impossível atingir a marca se você não tem Jesus com você, caminhando com você, encorajando você e dando-lhe força para viver esta vida de santidade? Mas a realidade é que falhamos. Nós ficamos aquém do alvo. E é aí que entra a misericórdia, é aí que entra a graça. Nos levantamos novamente, especialmente através da oração, pedindo ao Senhor para nos fortalecer, caminhar conosco, para estarmos cientes de Sua presença em nossa vida, mas também dos maravilhosos sacramentos, especialmente o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, onde podemos desfibrilar, trazer nosso coração de volta ao coração de Deus. Deus ama você, Deus tem um plano para você e Deus quer salvar você. Você só precisa se render a Ele. Amigos, isso é tudo. O chamado para a missão começa com o chamado para o discipulado e o discipulado começa com o encontro com Jesus. Agora é com você. O desafio diante de você é dar pequenos, minúsculos passos em direção a uma vida com Jesus. Continue refletindo sobre as maneiras que Jesus está trazendo você para uma vida de liberdade e também como Ele está encorajando você a compartilhar essa liberdade com os outros através da fé. Mal podemos esperar para ver você novamente em outro episódio de Comissionados, enquanto convidamos todos, em todos os lugares, para um encontro com Ele. Até a próxima!